Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, vocês têm que ler com atenção, têm que prestar atenção no que eu vou falar, e aí vocês vão ver se essa explicação bate mais com a linha pré ou com a linha pós. Só que eu quero, antes de ler o texto, eu já poderia começar a ler agora, mas eu quero falar uma coisinha que é interessante. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Vocês podem perceber, irmãos, que quando os pré-tribulacionistas usam 1 Tessalonicenses, eles pegam somente as partes que falam da vinda do Senhor. Por exemplo, textos que interessam para a linha pré. Deus nos livra da ira futura, e eu acredito nisso. Nós não fomos destinados para a ira, eu acredito nisso. Mas tem textos aqui importantíssimos, tão importantes quanto esses que eu acabei de citar, mas eles não explicam. Se algum pré-tribulacionista, pastor ou irmãos, explicam isso que eu vou explicar a vocês, esses textos, me manda um link do vídeo, por favor, e eu vou analisar o que eles falam, para ver se isso bate com a linha pré. Porque uma coisa, eu tenho plena certeza, eu estou sujeito ao texto. Vocês sabem que o mais agradável, o mais aceitável, é a gente ser arrebatado antes da grande tribulação. Não tem por que alguém ficar ensinando a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação, se a palavra falasse claramente no contexto geral das Escrituras que ela não vai passar pela grande tribulação. Então tem algo de errado aí, vocês têm que analisar isso. É agradável para alguns, que não liga para o sofrimento da igreja primitiva, que não liga para irmãos que foram decapitados, crucificados, vivos, queimados, corpo de Cristo. Por que Jesus não livrou eles? Porque não era a grande tribulação, mas para quem morreu desse jeito, era a grande tribulação. Não era o tempo da grande tribulação referida na Bíblia, mas a pessoa foi crucificada, foi queimada viva, foi devorada por leões. Era corpo de Cristo. Por que eles são melhores que você? Eu já tenho falado isso em vários vídeos, mas eu não sei qual é a consciência dos irmãos aí. Só sei que a minha consciência não ficaria nada boa se eu fosse um pré-tribulacionista. E eu vou falar disso com mais detalhes. Vocês vão ver a importância disso em outro vídeo, para não ficar grandão esse vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui. Então, antes de começar a ler, eu não concluí o assunto, os pré-tribulacionistas usam esses textos e desfocam outros como se não existisse. Então eu vou explicar aqui para vocês. E a grande jogada deles, eu vou falar isso aqui nesse vídeo e vou repetir em outros vídeos que isso é importante. A grande jogada deles é tentar provar para vocês que ira de Deus e grande tribulação é a mesma coisa. Provando isso, com textos isolados, porque tem textos claríssimos que mostram o contrário. Provando isso para vocês, eu vou aqui em 1 Tessalonicenses, pego uns 2, 3 versos mostrando que Deus nos livra da ira futura. Já ensinei para vocês que a ira é a grande tribulação. Pronto, Deus nos livra da grande tribulação. É isso que a palavra de Deus está dizendo no contexto geral? Se a palavra estivesse dizendo isso, eu me sujeitaria a isso. Mas eu não me sujeito a isso porque a palavra no contexto geral não está dizendo isso. Então vamos ler aqui o que eu acho interessante. Esse vídeo aqui, ele vai ter uma continuação, porque nós vamos chegar aqui na parte da trombeta, e a parte da trombeta, para explicar ela, demora uns 15 minutos. Para explicar bem explicadinho, porque tem que ler isso daqui, tem que ler 1 Coríntios 15, tem que ler Apocalipse 11, tem que pegar alguns textos que falam de trombetas, porque os pré-tribulacionistas fazem questão de dizer que o assunto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um, e o assunto de 1 Coríntios 15 é outro. Eles fazem questão de fazer isso, que a trombeta aqui não é a trombeta de 1 Coríntios 15, que não é a última trombeta de Apocalipse. Então, por isso, complica mais a explicação, mas também nos treina mais a explicar, porque quanto mais oposição tem, mais fácil fica de você explicar, conhecer o que está certo ou o que está errado. Entendeu, irmãos? Então, acompanha comigo, irmãos, aqui a partir do verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a leitura. Agora, olha a explicação, olha a sequência. O apóstolo Paulo aqui estava interessado em falar para a igreja algumas coisas. Ele não estava interessado somente em falar que Deus nos livra da ira futura. Ele estava interessado em falar a sequência dos eventos. Quem ressuscita primeiro, o porquê que ressuscita primeiro, o arrebatamento, quando que ocorre, quem são as pessoas que são arrebatadas. O foco aqui não é falar de anticristo, não é falar de grande tribulação, não é falar de perseguição, mas é falar da sequência dos eventos, e isso serve para consolar os irmãos. No verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque essas são palavras de consolação. Por que são palavras de consolação? Porque muitas pessoas não tinham esperança na ressurreição, perderam a esperança e andavam entristecidos. Aí esse é o assunto que eu quero falar em um vídeo separado, por causa de algumas coisas que a gente tem ouvido na internet. Então, irmãos, presta atenção, eu vou tentar colocar alguma coisa na tela para ficar mais fácil para vocês. Só um detalhe pequenininho. A parte da trombeta, quem vai explicar isso para vocês é o irmão Israel. Ele vai dar continuação desse vídeo aqui no canal dele. Isso vai fazer divulgar o canal dele, e esse é um assunto que a gente conversa bastante, então ele tem isso daqui meditado, e para facilitar para mim também, ele vai explicar isso daqui, então eu vou deixar um link no final desse vídeo, e aí vocês, clicando nesse link, vocês vão ser direcionados para o canal dele, e ele vai continuar o assunto lá. E lá, para as pessoas entenderem o que está sendo falado lá, vão ter que assistir esse vídeo primeiro. É um esquema muito bem bolado para divulgar os canais, para a gente trabalhar junto, facilita um trabalho do outro, vira um trabalho de equipe, fica muito bom. Então, os irmãos, se inscrevam no canal dele também, porque ele tem estudos ótimos, ele me ajudou muito em muitos estudos que estão no canal. Ele pode não ter gravado muito vídeo, porque ele tem muitos contratempos com o computador dele. Ele não tem recursos agora para comprar um novo computador. Teve contratempos com o trabalho. Eu tive mais disponibilidade no tempo, por isso que gravei mais vídeo. Mas ele me ajudou em muitos assuntos, e me ajuda até hoje. Um ajuda o outro. Então, importante isso, os irmãos se inscrevendo lá, eu vou ficar muito feliz com isso também. Porque anima ele também a fazer mais vídeos. Então vamos ler o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que eu quero focar é aqui. De modo algum precederemos os que dormem. Aqui é o ponto-chave. Por que a gente tem que focar aqui? Porque o apóstolo Paulo vai explicar o que significa isso. Irmãos, o que significa isso? De modo algum precederemos os que dormem. De modo algum passaremos na frente dos que dormem. O que significam essas palavras? Ele vai explicar num contexto imediato. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que acontece depois? Parece que é um evento muito distante um do outro, mas não é. Ele só está explicando uma sequência de eventos que vai mudar toda a sua visão. Ou vai te fazer pensar muito sobre a questão pré-tribulacionista. Olha o que acontece depois. Depois que os mortos ressuscitarem primeiro, não deixa passar essas coisas. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos, no plural, porque são os vivos e os mortos que ressuscitaram primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens ao encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo fez aqui uma exposição de eventos importantíssima. Primeiro que ele está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dando detalhes do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Perceba que o que o apóstolo Paulo está falando aqui
está intimamente ligado com o que está em 1 Coríntios 15. Aqui o apóstolo Paulo não está falando da transformação dos corpos, de corpos corruptíveis, incorruptíveis, porque é necessário que isso e aquilo. Não está falando da última trombeta. Não está falando disso. Mas os que ressuscitarem, os que estiverem vivos, e tantos os mortos que dormiram em Cristo vão ter que ter os corpos transformados, não é? E lá em 1 Coríntios 15, quando no ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, e quando os corpos se transformarem em corpos incorruptíveis, vai ter que acontecer essa sequência. Os mortos vão ressuscitar primeiro e depois os vivos vão ser transformados e vão ser arrebatados com o Senhor. É isso que o irmão Israel vai explicar. Não tem como desconectar esse texto com 1 Coríntios 15 por causa de trombeta de Deus e última trombeta. Os pré-tribulacionistas querem confundir as coisas aqui, para não dar pé para falar que a trombeta de Deus é a última trombeta de 1 Coríntios 15 e que não está relacionado com Apocalipse 11, para não dar a entender claramente que o arrebatamento da igreja é após a grande tribulação, aí eles ficam confundindo, fazendo algumas perguntas sem sentido e não explicam o que está dizendo palavra por palavra. Como eu vou explicar para vocês agora. Tem que prestar atenção nisso. Por que não é explicado esses textos que eu vou explicar para vocês? Porque só é feita uma colheita dos textos que fala da vinda do Senhor, que Jesus nos livra da ira futura, e depois parte para outros textos. A epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, não consiste só nisso. Ela tem 5 capítulos. Tem o que ler aí. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é onde Paulo se concentra para falar do assunto com detalhes. Então presta atenção no que está evidente. O apóstolo Paulo está falando detalhes em sequência do arrebatamento. Está falando sobre 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, os que morreram em Cristo, eu vou tentar pôr aí na tela melhor. Os que morreram em Cristo e os que vão estar vivos para a vinda do Senhor. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tá vendo? Depois os que estiverem vivos serão transformados. E esses 2 grupos serão arrebatados juntamente para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, presta atenção, os mortos ressuscitam primeiro. Isso explica os mortos ressuscitando primeiro e depois os vivos sendo transformados. E ambos os grupos sendo arrebatados juntos, isso explica o que o apóstolo Paulo falou antes. Nós, os que estivermos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum vamos passar na frente deles. Ou vamos ser transformados, arrebatados, para ficar mais pessoas na terra. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E é por isso que tem que ter essa sequência. Olha como isso é claro. Então presta atenção. Vamos pôr essa explicação que vocês entenderam. Eu estou explicando o que está na palavra. Vamos pôr essa explicação na linha pré. Jesus vai vir nos ares. Isso que o apóstolo Paulo escreveu vai ter que ocorrer. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos vão ser transformados e ambos os grupos vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares e aí eles vão para as bodas do Cordeiro. Vão ficar pessoas na terra que são pessoas que vão se converter na grande tribulação. Linha pré, eu estou explicando, não é o que acredito. São pessoas que vão se converter na grande tribulação, gentios, judeus. O que vai acontecer? Muitos vão voltar a dormir em Cristo. Vão morrer por amor ao Senhor, vão dar testemunho e vão voltar a dormir em Cristo. Outros vão ficar vivos, porque nem todos vão morrer. A palavra não fala que todos os filhos de Deus vão morrer na grande tribulação. E aí o que acontece? Vai ter que acontecer mais uma transformação do corpo, mais um arrebatamento para encontrar o Senhor Jesus depois das bodas. Aí já fica notório uma bizarrice. Ou seja, uma grande parte do corpo de Cristo ficará sem bodas do Cordeiro, como castigo, né? A explicação que eu, como pré, daria, como castigo, porque não crê no Senhor fica sem bodas também. Porque depois, é só depois de 7 anos, as bodas acabaram. Então, olha o que aconteceu. O que o apóstolo Paulo falou foi anulado, porque se o apóstolo Paulo tinha uma mentalidade pré-tribulacional, qual é o sentido dessas palavras? Se os mortos não podem preceder os vivos, e isso significa não pode passar na frente, ser arrebatado na frente e encontrar com o Senhor Jesus, porque é junto o arrebatamento, junto o encontro com o Senhor, o encontro com a sua noiva. Os que ficarem na grande tribulação não é noiva de Cristo. Agora, se os que ficarem, uns vão dormir em Cristo, outros vão continuar vivos para ser arrebatados depois, na primeira
vez que Cristo veio nas nuvens, já aconteceu tudo isso e mortos que estavam em Cristo precederam os vivos. Se anula as palavras de Paulo. Aí se eu fosse um pré e estivesse escutando as minhas palavras agora, eu iria arrumar uma explicação. A explicação que eu iria arrumar, que para mim iria fazer algum sentido, pelo menos para não ficar sem falar nada, seria essa. Bom, o apóstolo Paulo está falando de 2 eventos. Ele está falando de um evento que vai ocorrer até o tempo em que Cristo voltar. Depois, quando se iniciar a última semana que ficou ali para se completar com Israel, onde Deus vai tratar com Israel, e aonde muitas pessoas... Aí o assunto é outro. Aí toda essa sequência vai se repetir na segunda etapa, e aí tudo... Sabe, como ficaria essa explicação? Porque eu não consigo dar uma explicação dessa. O apóstolo Paulo, se ele tivesse a mentalidade pré-tribulacional na mente, ele iria explicar aqui, momento perfeito para acabar de vez com a linha pós. Com qualquer possibilidade de alguém que pense que a igreja vai passar pela grande tribulação. Seria aqui. O apóstolo Paulo falava, irmãos, deveria falar, irmãos, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Porque os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos ser transformados, e juntos vamos ser arrebatados e encontrar o Senhor Jesus nos ares. Depois, os que ficarem na grande tribulação, esse evento que eu falei vai se repetir novamente para que as coisas aconteçam em ordem. Ou seja, não tem isso na mente de Paulo, porque senão ele explicaria. Isso está na mente dos pré-tribulacionistas. Isso que eu quero que os irmãos entendam. Então eu queria ver uma explicação de um pré-tribulacionista, conhecedor das Escrituras, sobre esse texto. Por exemplo, se eu errei em alguma explicação, porque isso pode ter acontecido, eu sou aberto a reconhecer erros, já reconheci vários erros meus de interpretação e tem mais um que eu vou mostrar aí no canal, um erro de interpretação nas festas. Justo nas festas, que eu considerava conhecer bastante, eu cometi um erro e um erro que eu considero um erro grave. Vou ajustar isso para os irmãos. Quando é me provado pelas Escrituras, irmãos, eu estou aberto para ajuste. Eu não fico escondendo o meu erro e depois eu ensino de mansinho outra coisa, como se no passado eu não tivesse ensinado errado. Eu vi pastores de renomes fazendo isso. Paulo Júnior é um pastor que fez isso. Ele ensinava para a igreja o pré-tribulacionismo e de repente começou a crer no pós, graças a Deus, mas aí começou a ensinar o pós e não tocou no assunto que ele ensinava o pré. De mansinho ele foi passando para o pós e hoje ele ensina o pós com veemência e fala, muitos irmãos acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes. Isso não faz sentido. Ele deveria falar, eu também acreditava sim, irmãos, mas eu passei agora para o que é mais coerente. Então, eu sou aberto a isso. Eu quero me sujeitar às Escrituras. Ainda mais porque é mais agradável acreditar que nós não vamos sofrer, ou que a geração futura, não sei, não irá sofrer. Entendeu, irmãos? E ainda poderia falar um pouquinho mais. Esses mortos que vão ressuscitar primeiro, para depois os vivos serem transformados e serem arrebatados juntos, porque Paulo fala lá, em 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão não está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas ela vai ter que acontecer ali. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Essa expressão, que está em 1 Coríntios 15, está em outras palavras em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Por exemplo, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, ou seja, Paulo falou dos vivos, pessoas que vão estar vivas para a vinda do Senhor, então nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Entendeu que são assuntos que têm que ser somado? Então veja que todas as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 se encaixam com as palavras que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Adivinha qual é a única palavra que não se encaixa, que são eventos diferentes? A trombeta de Deus. Com a última trombeta não é a mesma coisa. O resto tudo é a mesma coisa. Porque eu quero ver alguém falar aqui, no vídeo, ou na minha frente, que 1 Tessalonicenses capítulo 4 não é o mesmo assunto de 1 Coríntios capítulo 15. Todas as palavras se encaixam. Todos os eventos têm que acontecer na sequência. Só a trombeta de Deus e a última trombeta que não é a mesma? Incrível, né? Isso daí é super incrível. Mas, irmãos, deixem os comentários. Eu vou estar lendo os comentários. Eu vou fazer o seguinte. Você vai comentar algo, né? Que você entendeu, que você discordou. Se você for educado, mesmo você discordando, me contradizendo, vai estar lá o comentário. Se você for um mal educado,
for uma pessoa arrogante, que me chama de cabeção, que me chama de idiota, esse comentário será removido. Logo nas primeiras palavras que eu leio, eu removo o comentário. E será bloqueada essa pessoa, porque eu não quero pessoa assim no meu canal. E faz o seguinte, no final do vídeo, antes de comentar, escreve assim, até o fim. Antes de comentar o que você vai escrever para mim, concordando ou discordando, acrescentando coisas para mim ou não, escreve assim, até o fim, de letra grande, né? Coloca aquelas duas bolinhas assim para ficar de pretinho. Sabe aquelas bolinhas que ficam ali no lugar do 8? Coloca assim do lado da palavra, fica de preto, um destaque. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui e você entendeu. Pessoas que comentarem e não tiver essa palavrinha que eu falei para você, é uma palavra-chave, até o fim, eu vou saber que essa pessoa não foi até o final. Então essa pessoa chegou de paraquedas no vídeo, assistiu o começo, ela é pré, não concordou, comentou ali coisas que às vezes nem tá falando comigo, tá falando com outras pessoas que vão ler o comentário para desfazer do vídeo, menosprezar. Esse daí eu não vou nem ler. Se for educado, eu vou deixar o comentário. Mas se for mal educado, será removido. Mas se eu ver que não está escrito essa palavra-chave, eu não vou gastar meu tempo lendo e nem respondendo. Agora, para aquele que escrever até o fim, esse eu vou responder se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa que eu acho que vale a pena responder. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Com certeza devem ter entendido. E aí a gente volta a se falar. Eu vou continuar esse vídeo aqui, ensinando outras coisas. E a continuação desse vídeo, na parte que fala da trombeta de Deus, vai estar no canal do Irmão Israel. Eu vou deixar o link aí. Possivelmente vocês estão vendo o link, essa telinha que aparece na tela nos últimos 20 segundos. Clica nela, vai no canal do Irmão Israel, assista, se inscreva e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a gente se vê nos próximos estudos.